Beleza, vamos. Bom dia, senhoras e senhores. Vamos dar início ao encontro com os candidatos à Prefeitura do Rio. Neste momento, recebemos o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor Josier Marques Vilar, e o candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo PP, senhor Marcelo Queiroz. Com a palavra, para as palavras de abertura, o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Josier Marques Vilar. Bem, muito bom dia a todas e a todos. Muito obrigado ao deputado Marcelo Queiroz por estar aqui conosco. Eu queria cumprimentar todos os presentes e agradecer pela gentileza de estarem conosco aqui, mas muito particularmente agradecer ao nosso Marcelo Queiroz, esse guerreiro do bem da nossa cidade, do nosso estado, pelo belo trabalho que tem feito no parlamento e como uma pessoa do bem, um generoso homem público, e eu recebo com muito orgulho, muita honra aqui na Associação Comercial, da mesma forma que tenho recebido os demais candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Deputado Marcelo Queiroz, você está hoje aqui num lugar que você conhece muito bem, que é a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Você é um frequentador assíduo dos nossos eventos, sempre muito solidário com tudo que nós fazemos aqui. E a Associação Comercial, como todos sabem, nesta sala, é a mais antiga associação empresarial do país. Ela foi fundada em 1809 por Dom João VI, e nesses 215 anos de existência, nós tivemos a honra de ter como terceiro presidente Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. O Barão de Mauá foi um grande empresário do século XIX. E esse legado que Mauá nos deixou é o que nos conduz até o dia de hoje. E na conversa que teremos com o Marcelo Queiroz, nós vamos, aqui na Associação Comercial, tratar, obviamente, do ecossistema empresarial do Rio de Janeiro e de que forma, eleito prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o senhor poderá estar contribuindo para melhorar esse ambiente de negócios. Então, a nossa conversa aqui hoje é muito mais focada na questão da atividade empresarial. De que forma todos os temas que aqui abordaremos impactam na atividade empresarial, seja no turismo, seja na segurança, seja na saúde, na educação, no transporte, na habitação, de que forma isso faz a atividade empresarial prosperar, gerar empregos, felicidade, riqueza para a nossa cidade, para o nosso estado e para as pessoas que aqui vivem. Eu tenho perguntado a todos que lhe antecederam, e aí já lhe passando a palavra, que nós temos aqui na Associação Comercial um mantra que a gente tem seguido durante a minha gestão, que é contribuir. De que forma a Associação Comercial pode contribuir para que o Rio de Janeiro seja um lugar atrativo e seguro para se viver, para se trabalhar, para se empreender, para se investir e para se visitar. E aí, como candidato a prefeito do Rio, eu lhe pergunto, nas suas palavras já iniciais, e eu peço que me responda, se, como prefeito, o senhor considera viável que nós tentemos juntos transformar a nossa cidade nesse ambiente seguro e atrativo para se viver, para se trabalhar, para se empreender, para se investir e para se visitar, e de que forma o senhor pensa em contribuir para esses nossos propósitos. Muito obrigado, deputado Marcelo Queiroz. Aí tem um aqui, por favor. Primeiro, bom dia a todos. Falar que é uma honra voltar aqui à Associação Comercial, agora como candidato a prefeito. Eu vim de uma trajetória longa na política, né? Sou advogado, mestre em economia, fui vereador, deputado estadual, deputado federal, secretário de administração do município, secretário de meio ambiente, também no município do Rio de Janeiro, secretário de Estado, agora nos últimos anos. Saudar a todos aqui presentes, em nome da minha querida Aspásia, meu querido Sávio, que tem sido grandes parceiros aí do partido. Saudar os candidatos aqui presentes, o nosso sempre presente aqui na associação, Pedro Rafael,
que é um grande destaque da política, meu querido amigo Thales, o Bruno representando aí, as candidatas estão chegando, mas que é uma revelação do Partido Progressista, que hoje é o partido que tem mais candidatos negros hoje na eleição do Rio de Janeiro. Então, graças ao trabalho do Bruno. E tentar ser bem objetivo aqui também, e vocês fiquem à vontade aqui entre amigos, agradecer, saudar a todos, porque se eu vou esquecer de alguém, mas basicamente a minha eleição acho que é uma eleição para tentar discutir a cidade do Rio de Janeiro e discutir um novo modelo da cidade. Eu acho que hoje o Rio de Janeiro vive um projeto que, no meu ponto de vista, é um projeto que já está um pouco antiquado. Ele é um projeto da Olimpíada de 2016. Tudo que você vê hoje sendo discutido no Rio de Janeiro é baseado no projeto olímpico. Então, BRT, um BRT Transbrasil indo até Deodoro, é o sinal mais claro que é um projeto olímpico, porque a Avenida Brasil ela continua até Santa Cruz e o BRT, por exemplo, para em Deodoro. Se você for discutir a questão da educação, o JET, que é o grande projeto do Eduardo, que seria o símbolo de escolas modelo, também foram concebidos para a Olimpíada. E eu acho que a gente precisa, obviamente, sair um pouco desse dia a dia e pensar fora da caixa. Eu acho que na questão eu acredito muito, primeiro, na união, num governo que escute mais a população e mais as pessoas. Hoje, que eu acho que é natural do poder, eu sempre falo isso, eu acho que o, eu uso muito essa frase, né? A diferença entre o remédio e o veneno. Quando você toma muito remédio, ele acaba virando um veneno. E eu acho que hoje, e eu já fiz parte do governo Eduardo Paes, já fiz parte de outros governos, eu acho que hoje o que a gente precisa também é dar uma oxigenada no grupo que lidera a Prefeitura do Rio de Janeiro há 12 anos. As ideias são muito parecidas porque o pressuposto de um governo, de qualquer eleição, é a rotatividade de poder. E hoje o que se vê são os mesmos caras coordenando as mesmas pastas durante 12 anos da cidade do Rio de Janeiro. Acho que na questão do emprego, primeiro, eu entendo que ele investe muito em transporte e um pouco em geração de emprego. Eu acho que o Rio de Janeiro a gente precisa pensar, e aí eu acho que vocês são os grandes mobilizadores disso, a cidade onde o trabalho fique perto da moradia das pessoas. O que eu vejo hoje é um Campo Grande, por exemplo, cada vez mais esvaziado, Santa Cruz cada vez mais esvaziado, Bangu cada vez mais esvaziado, Meier cada vez mais esvaziado. Um projeto de um Porto Maravilha, que foi um projeto que, infelizmente, acho que agora está atrasado, mas infelizmente não saiu do jeito que a gente queria, no tempo que a gente queria. Eu continuo sendo defensor do projeto Porto Maravilha, mas se você for ver a consequência real do projeto Porto Maravilha, foi o esvaziamento total do centro da cidade tradicional e a não desenvolvimento esperado do Porto Maravilha, tanto é que ele está sendo financiado com dinheiro da Caixa Econômica, que é dinheiro público. Então, acho que tem que fazer, porque a gente tem que salvar, mas me preocupa muito a gente concentrar também tudo numa parte da cidade, não gerando emprego em outras partes da cidade. É um ponto de vista meu, mas eu entendo que a gente tem que desenvolver a cidade de uma forma mais descentralizada, de acordo com aptidões locais. Acho que isso é uma coisa. Segundo, eu acho que é trazer iniciativa privada para dentro do jogo. E eu acho que o prefeito tem um discurso muito liberal, mas na prática ele é zero liberal. E eu acho que o símbolo maior disso, e aí para finalizar e para passar de volta para vocês, eu acho que é o modelo que ele está adotando, por exemplo, na gestão do BRT, que talvez seja o coração dele. E ele me perguntou isso no debate, eu respondi. Hoje, o BRT do Rio de Janeiro é gerenciado por uma empresa pública de transportes coletivos, que gerencia uma frota de mais de 200 ônibus, que faz toda a manutenção de todos esses ônibus. Então, você imagina, uma prefeitura que tem 300 mil pessoas esperando na fila do CIGEG, uma prefeitura que tem 12 mil pessoas esperando uma vaga na creche, uma prefeitura que tem aprovação nas escolas, aprovação automática nas escolas, 98% das nossas crianças foram aprovadas. É uma prefeitura que tem uma empresa pública de transporte coletivo e essa é a grande solução dada pelo atual prefeito. Eu acho que isso é uma afronta a quem quer o livre mercado, é uma afronta a gente conseguir desenvolver o empreendedorismo na nossa cidade. Então, acho que esse é um dos gestos de vários outros que a gente tem vivido. E eu acho que, e aí, para finalizar, eu falei muito disso, vai passar amanhã na JTV. Eu acho que a gente também vive uma crise
de serviços na prefeitura, e eu acho que o maior símbolo disso é o nosso 1746, que as pessoas não resolvem mais problema diretamente sem intermediário político. E por que que o intermediário político voltou a ser valorizado? Porque é uma prefeitura que tinha 16 secretarias, hoje tem 29, tem 32 pessoas com o status de secretário, os subprefeitos passaram a ser os intermediários políticos, e isso me preocupa muito quando você precisa cortar o vínculo direto do empresário, do empreendedor, ou seja, da população com a prefeitura, mostra que essa prefeitura falhou. E hoje o que se tem é um subprefeito com um grupo de WhatsApp resolvendo, um vereador resolvendo, e me preocupa muito esse varejinho, porque é nesse varejinho que surge a impunidade. Muito bem, muito obrigado, deputado Marcelo. Nós temos aqui na Associação Comercial 25 conselhos empresariais. E o que nós fizemos foi consultar cada conselho que nos enviassem questões para serem formuladas aos candidatos do interesse do seu setor específico. Então, eu vou encaminhar a primeira pergunta do nosso Conselho Empresarial de Urbanismo e Habitação. E, não é Aspásia, não. É o Sérgio Magalhães. Sérgio Magalhães e o Vicente Loureiro, que são os presidentes e vices. Aspásia é do meio ambiente. Além de ser vice-presidente aqui da associação também. Entende? Aspásia entende de tudo. E, bom, nessa questão do urbanismo, o pessoal do nosso conselho, eles fizeram um trabalho muito interessante, que foi, eles juntaram um grupo de conselheiros e fizeram o trajeto de trem da Central do Brasil até Deodoro. E desciam em cada estação, e em cada estação eles esperavam e mediam o tempo de espera para a nova composição chegar e tal, e até chegar lá. E aí, com isso, eles idealizaram o que eles chamam de metrolização, uma coisa assim, do trem, que é um projeto que está pronto deles e que nós estamos falando com todos os candidatos, e aquele eleito receberá o projeto estruturado para entender um pouco melhor a funcionalidade disso. Eu sei que a Supervia não não está na competência, na governança e nem na gestão da prefeitura. Mas eu tenho afirmado aqui que quando o trabalhador pega um trem em qualquer local, seja na cidade do Rio, seja nos municípios da Baixada, aonde os trens chegam, ele está pouco se lixando se a do trem é do Estado, é federal ou é municipal. Ele precisa pegar o trem na hora certa e o empresário precisa que ele chegue na hora certa no trabalho, que produza, e muitas vezes o funcionário não chega ao seu local de trabalho, reduz a produtividade do setor empresarial, então é do nosso maior interesse que esse assunto supervia seja resolvido. E aí eu lhe pergunto, eleito prefeito, o senhor vai intervir firmemente para solucionar essa questão da supervia, sabendo que isso é do Estado, mas há que intervir nisso, e se essa proposta de transformar trem em modelo metrô, ao invés de horários, ter espaços de tempo a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, porque isso tem eu diria assim, um comprometimento da prefeitura na garantia do acesso, dos locais das estações, a segurança no entorno, para que as pessoas voltem a utilizar o trem, que cada vez mais o trem tem sido reduzido em número de passageiros. Qual é a sua opinião sobre essa questão desse modelo de transporte que a gente tem cada vez menos utilizado e a classe trabalhadora, muito particularmente, tanto necessita que seja um trem seguro, pontual, que seja um acesso seguro, a uma estação limpa, correta e confortável. Primeiro, saudar a chegada do nosso querido Alexandre Cardoso aqui, que tem sido um super parceiro nosso. Primeiro, assim, eu já tinha escutado falar, mas não participei, né, da reunião, mas gostaria de participar. Eu acho que a solução sempre do transporte de massa é muito mais efetiva do que qualquer outra. Eu entendo que a solução sempre é redução. Eu tenho um projeto de lei lá na Câmara de Vereadores, quando eu fui vereador que está tramitando, da gente abrir GPS em todos os ônibus,
porque assim, eu não sei se todo mundo tem noção, o subsídio é calculado em cima de um cálculo que a FGV que faz, onde você não tem o cálculo aberto. Então, por exemplo, eu não sei quantos ônibus hoje estão rodando na linha troncal 5. Eu acho que esse é um projeto também que a gente pode talvez conectar, que é um pouco, quando fala metroização, é porque também acho que é planejamento tecnológico em cima do transporte, né, basicamente. É assim, eu sou defensor, o que eu tenho defendido muito, eu fiz até o estudo com o CAL e com o Conselho de Engenharia, na Transbrasil, entre Deodoro e Santa Cruz, onde não foi feito o BRT, né, onde o projeto acabou pela metade, a gente tentar fazer o primeiro trem suspenso da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. São Paulo já está avançando um projeto, Curitiba já está aprovando um projeto. Se você for ver no exterior aí, Dubai, Orlando, todos esses locais já têm o trem suspenso, que eu acho que, no meu ponto de vista, é a solução, por exemplo, para a Avenida Brasil, porque você vai comer muito menos espaço de rodovia e você vai conseguir resolvendo. Como eu não sou aquele cara que quer desfazer o que o outro fez, eu acho que assim, o que eu proponho hoje para o transporte, basicamente, é o trem suspenso saindo de Deodoro e indo até Santa Cruz, mas, e aí eu acho que segundo ponto que tem a ver com o primeiro é continuando para a Costa Verde, pegando Itaguaí, Mangaratiba, e eu acho que a função do prefeito do Rio é um pouco discutir com as cidades em torno. Eu critico muito o projeto do BRT porque o Eduardo acho que foi um pouco egoísta. Quando ele pensa em transporte, ele está pensando, quando ele faz um BRT Transbrasil, ele pensou só na cidade do Rio. E às vezes o trânsito não vem da cidade do Rio. Hoje o grande nó na Avenida Brasil vem da Baixada. Por quê? Porque ele pensou um projeto só para a cidade sem conversar com Caxias, sem conversar com Nova Iguaçu, sem conversar com São João do Meriti, sem conversar com Itaguaí. E o projeto ficou capenga. Tanto é que você entra na Avenida Brasil, quando você vem da Baixada, todo mundo chega perdido. Então, acho que falta muita integração metropolitana. O prefeito atual tem essa secretaria, mas para vocês terem ideia, mais da metade da secretaria saiu para ser candidato a vereador ou a prefeito nessas eleições. Então, ao invés de ser uma secretaria de discussão, virou uma secretaria 100% política e uma forma de política que a gente não defende. A questão do BRT, eu falo isso bastante, eu acho que não tem que desfazer, mas, cara, não tem um bolsão de estacionamento, não tem uma integração com o metrô. No centro da cidade, do meu ponto de vista, ele tinha que ser, os terminal Gentileza tinha que ser junto com a estação de metrô, para você ter interconexão de modais. Foi feito naquele modelo, que não é o modelo original, para viabilizar economicamente o VLT, porque no modelo original, o terminal que hoje é o Gentileza, que eles tratam como principal, seria no Santos Dumont. Então, eu acho assim, a gente vive uma cidade que está sendo feita muito na base da gambiarra para o projeto 2016, que deu errado, passar a ser viável economicamente. Então, assim, como o VLT falhou economicamente, não constrói o BRT até o Santos Dumont, constrói até o intermediário para você viabilizar o VLT. Acho que a gente tem que enfrentar essas questões, José. Assim, a gente começar a entender que nem tudo deu certo. A bilhetagem eletrônica, eu critico, por quê? Porque a secretaria, e aí eu acho um absurdo, sem brincadeira, um secretário de transporte chamar uma coletiva de imprensa há um ano atrás, botar um slide na coletiva de imprensa que está gravado, dizer que o Rio Card tem caixa preta, reafirmar isso, falar que a prefeitura não tem controle nenhum sobre a bilhetagem eletrônica da cidade com o Rio Card, prometer instalar o JAE em um ano para a prefeitura ter todo o controle, ter passado mais de um ano e nem o valor lá da concessão a Rio Card, o JAE ter pago. E outra, com prazo todo enrolado, e ele falando que tem caixa preta no Rio Card. Não fui eu que falei, não foi a empresa que falou, não foi o empresário que falou, foi a secretária de transporte que fez um slide dizendo que hoje tem caixa preta no transporte. Eu acho que isso até é um desrespeito com o setor de transporte dos ônibus, sem brincadeira. Eu, se fosse empresário de ônibus no Rio de Janeiro hoje, estava revoltado com isso. Porque, pô, o cara formalizar num slide uma caixa preta. Não, sim, mas assim, se é verdade e você formaliza, você está sabendo, concorda? Então você não pode, você como gestor público não pode dizer num slide público, então eu acho que são coisas que a gente tem que começar a pensar e aí assim, os caras são todos bandidos, aí a gente cruza os braços e vamos botar tudo público. Se a gente for partir do pressuposto que o empresário é bandido, eu acho que assim, deve ter empresário de ônibus que não seja bandido, porque tinha empresário de ônibus fazendo. E eu acho que é esse o pressuposto que eu tenho do empresário, a gente achar que esses caras não são bandidos.
e outra, entender quais são as agonias para essas pessoas estarem cometendo irregularidade. Porque se está cometendo não é porque o cara quer, é porque alguma coisa está errada. Então, acho que transporte é um pouco isso. Desculpa me alongar aqui, mas é porque é um tema que eu gosto de falar, porque eu acho que assim, é muito absurdo o que se passou nos últimos anos, principalmente nessa questão do Jair. Porque assim, é a formalização de tudo errado e todo mundo tranquilo. E as pessoas deixando. Eu acho que o Rio vive um pouco essa crise de, cara, o Eduardo é um cara gente boa, é um cara que é um prefeito efetivo, isso a gente não discute mais. Eu acho que tem que ter alguém para questionar assim, cara, é tão bom assim o negócio? Porque, cara, se é tão bom assim, não tinha 300 mil pessoas na fila da saúde e o Jair está implantado. Tá perfeito. Deputado, nós temos aqui, além, vou continuar ainda no urbanismo, porque ainda temos umas outras questões também encaminhadas pelo Conselho de Urbanismo, mas eu vou juntar com uma que foi encaminhada pelo Conselho de Meio Ambiente. Nós tivemos essa tragédia no Rio Grande do Sul, que destruiu o estado e, muito particularmente, a cidade de Porto Alegre, ficou totalmente isolada do mundo. E como é que você tem pensado na questão das encostas, as ocupações irregulares no Rio? Como é que você pensa, deputado, que nós poderíamos estar preparando a nossa cidade para os eventos climáticos que certamente acontecerão no Rio de Janeiro? E quando eu digo certamente, no mundo inteiro, não é só no Rio de Janeiro, é no mundo inteiro. Assim dizem os cientistas, cada vez mais nós teremos essas tragédias climáticas acontecendo e nós não estamos preparados para esse enfrentamento caso aconteça algum fenômeno desse com a gravidade que ocorreu lá no Rio Grande do Sul. A minha pergunta, então, que foi encaminhada pelo nosso Conselho de Urbanismo, diz como é que o senhor está se organizando para eleito prefeito tratar dessas questões do impacto ambiental, das questões climáticas que estão cada vez mais presentes. E eu já vou emendar a segunda questão, que é da expansão da cidade, também encaminhado pelo nosso Conselho de Urbanismo, em que a cidade se expande para as periferias, aonde não existe infraestrutura adequada. E então, as condições de habitacionais nessas regiões de expansão periférica são muito ruins e as populações vivem muito mal, ao invés da prefeitura investir nos vazios urbanos, em lugares que estão mais e concentrar mais o pessoal onde já tem infraestrutura pronta. Como é que o senhor pretende conduzir essas políticas habitacionais e questões ambientais e climáticas no Rio de Janeiro? Primeiro, assim, eu acho que tudo que você falou tem toda a razão. Me colocar à disposição também. Estou falando aqui, mas óbvio que eu não sou o dono da verdade. Eu acho que a grande. Sempre eu aprendi aqui na associação, desde a época do Dornelles, é aprender a escutar os outros, né? Depois também, quem quiser, dar uma ideia. Sim, na questão do meio ambiente, né, e aqui a gente tem alguns especialistas, assim, eu sou crítico a algumas coisas, né? Eu fui secretário de meio ambiente durante 6 meses da prefeitura. Depois eu fui para o estado e eu tive que largar a secretaria. Mas, assim, coisas que me incomodam. Hoje o licenciamento ambiental da prefeitura, ele não está sob a égide da Secretaria de Meio Ambiente. O licenciamento ambiental, e aí às vezes os empresários se assustam, porque quando ele passa o licenciamento ambiental para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, dá a entender que a cidade quer agilidade, mas isso não acontece. Agora, eu acho que é um pouco preocupante, porque hoje, assim, a gente está numa insegurança jurídica danada. Todas as cidades do mundo, desde a menorzinha a maior, a grande conquista de uma cidade é tentar ter o licenciamento ambiental tirado do Estado, né? Acho que essa é a grande conquista de qualquer cidade pequena e média. O Rio de Janeiro foi referência nisso. Hoje, você tem os técnicos totalmente revoltados com isso. E aí, obviamente, quando você está numa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, não tem um cara para contestar. E eu acho que hoje, a situação que a gente vive no Brasil como um todo, tem que ter alguém contestando a área de potencial de construção. Só acho que isso é um problema. Segundo problema do meio ambiente, eu acho que tem a ver com política de habitação social, que eu acho que hoje é o maior problema do Rio de Janeiro. Desde 30 anos, 40 anos talvez,
você não fala aí de um projeto grande de habitação, tanto é que ninguém conhece. O que tem é o PAC do governo federal, que, no meu ponto de vista, acentua o que você falou, que é exatamente construir em áreas que você. Por que o PAC faz isso? Porque o terreno tem que ser barato, você vai tentar expandir a cidade e ele vai estendendo a cidade. Então, eu acho que assim, o PAC falhou, o Minha Casa Minha Vida falou, PAC, não, desculpa. Minha Casa Minha Vida falhou. O último grande projeto de urbanismo, tanto do centro de bairro quanto das comunidades, foi o Favela Bairro Rio Cidade. Você não teve mais manutenção depois disso, não teve grande projeto de urbanismo. Você teve o presidente Lula vindo com o prefeito no ano passado, anunciando 342 bilhões de reais para habitação popular, mas isso fica muito na teoria, na prática a gente não vê. Você não vê nenhum projeto de urbanização de comunidade, que eu acho uma coisa que, assim, se a gente não enfrentar, a gente vai ficar para trás. E você vê uma coisa que me preocupa muito, que é muito usado aí no São Januário, foi usado, agora no estado do Flamengo é falado, na questão do autódromo está sendo falado bastante, que, assim, é o mecanismo que o Eduardo usa para deixar acontecer, que eu não sou contra, que é o potencial construtivo, né? Assim, se você pensar o estádio do Vasco, como ele é formatado, dá potencial construtivo e quem recebeu o potencial resolve o estádio do Vasco. O problema é que é uma distribuição infinita de potencial construtivo, principalmente na Barra da Tijuca. Eu sou um cara crítico a isso, porque eu acho que a Barra da Tijuca já está saturada na questão do saneamento, na questão do transporte, na questão da falta de transporte de massa. Eu acho que vai ter um reflexo igual do Sul, se a gente não travar. E ao mesmo tempo que você fala em potencial construtivo para estádio, para autódromo, que eu não sou contra, você não fala de potencial construtivo, por exemplo, para resolver as comunidades. Para mim é um contrassenso, por exemplo, Eduardo, pô, apresentar um projeto quase ligado a Dubai, com construção na água, em cima do nosso porto, que ainda é um dos poucos empregadores aqui do Rio de Janeiro, para construir ali um grande parque aquático, e ao mesmo tempo você tem a favela mais antiga do Rio de Janeiro na frente, sem nenhum projeto de urbanização. Eu acho que a gente tem que enfrentar isso como eu pretendo enfrentar. A gente tem que chamar as construtoras, entender quais são os projetos. Eu acho que assim falta um pouco dessa conversa assim, o cara consegue fazer um mega ultra projeto com piscina e tudo em Santa Cruz num custo muito baixo e vender. Por que ele não consegue fazer a mesma coisa na favela financiado pelo dinheiro do PAC, pelo dinheiro da secretaria, com a ajuda do Estado e com potencial construtivo? Eu acho que alguém vai ter que enfrentar essa questão. Acho que também muito do nosso problema de segurança está relacionado à formatação das nossas favelas hoje. Que, se você pegar aí as reportagens, a Rocinha hoje, o cara recebe para brigar traficante de todo o Brasil pela formatação estrutural da Rocinha. Enquanto não abrir uma rua gigante, não abrir uma estrutura decente, a gente vai, obviamente, quem está sendo prejudicado é o cara que está lá. Eu acho que é uma coisa que é polêmica, vamos enfrentar resistência, mas eu acho que em algum momento a gente vai ter que enfrentar a questão da moradia popular nas comunidades. Se a gente não fizer isso agora, acho que o problema do Rio de Janeiro está cada ano que passa, você vai vendo mais construção irregular, mais construção, e alguma hora vai vir uma tragédia, talvez maior, de proporções maiores que a do Sul, como podia ter sido lá do Vidigal, quando teve deslizamento de terra. Não foi porque a gente teve muita oração para não ter sido no meio da comunidade. Eu acho que assim, falta um prefeito, eu acho que aí sim é mais importante que a segurança, que enfrente de cara o problema do urbanismo e o problema da habitação social no município do Rio de Janeiro. Perfeito. Deputado, assim, nós temos aqui, como ele disse, 25 conselhos empresariais. Essa discussão aqui está meio assim, entre eu e o nosso deputado, porque as perguntas foram previamente enviadas pelos conselhos, para que fossem formuladas a todos os candidatos da mesma forma. Por isso, ao final do nosso encontro, já terminado a gravação, aí pode ficar à vontade, o tempo que achar adequado. Aí sim, a conversa informal pode acontecer. Mas durante o nosso debate, eu seguirei aqui essa regra das perguntas previamente formuladas pelos conselhos empresariais. Então, nós temos aqui um conselho que eu criei na minha gestão, é o Conselho das Favelas, das Comunidades e da Economia Solidária. E desse conselho vieram duas questões. A primeira questão está relacionada à coleta do lixo nas comunidades.
embora a Conlurb seja um exemplo de eficiência operacional, ela é um exemplo de eficiência operacional aqui embaixo. Nas favelas, os nossos moradores de favelas e comunidades nos reportam que o acúmulo de lixo é gigantesco e que não existe uma regra operacional que seja eficiente. O nosso conselho sugere que seja criado um modelo de coleta que bonifique os moradores da favela e o impacto. Por que essa questão? Porque isso impacta nas nossas águas, nos nossos riachos, na nossa baía, e, obviamente, uma questão sanitária importante para a comunidade. E essas comunidades, elas muitas vezes têm dificuldade, porque moram distante dos postos de coletas que são colocados pela Conlurb em algumas áreas de acesso possível, e as pessoas têm que transportar os seus sacos de lixo até um determinado ponto. E como não são bonificadas por isso, acabam misturando tudo, ou jogando ali no riacho mesmo, contamina nossos negócios e a vida na cidade se torna pior e mais inadequada, e nós não somos atrativos para vivermos e visitarmos a cidade do Rio de Janeiro, que é o que importa à associação comercial, é que tenhamos cada vez mais pessoas nos visitando, aqui ficando, que seja um lugar adequado para viver, que seja um padrão de vida digna para a população como um todo, não somente a população que está fora das favelas e comunidades. Então, a primeira questão é: como o senhor pretende resolver a questão do lixo nas favelas e comunidades do Rio de Janeiro? A segunda questão é que esse nosso Conselho de Comunidades e Favelas e Economia Solidária tem demonstrado um potencial econômico gigantesco. Nós temos nas favelas um movimento produtivo de empreendedorismo de favela que é gigante. E esses meninos, esses jovens, esses velhos, não importa a idade, que empreendem, que fazem acontecer, produzem lá desde comidinhas típicas, ou comidinhas sustentáveis, ou coisas bacanas. Eu tenho visitado algumas delas e tenho ficado assim absolutamente surpreso com o grau de produtividade que tem lá, mas que querem crescer. Eles não têm, primeiro, a estrutura de conhecimento para fazer uma gestão dos seus negócios adequada. Existe o Sebrae, que dá um apoio a isso, mas ainda é insuficiente do ponto de vista prático, da pessoa saber fazer uma gestão de estoque, de caixa, de logística, de distribuição e tal, e vocês têm pouca experiência com isso. Mas falta recurso, falta dinheiro. E o dinheiro, às vezes, é um dinheiro pouco, não é dinheiro muito. O nosso governo estadual tem a AGRIO, que financia o pequeno e médio empresário. O municipal tem o Investe Rio, que também atende o pequeno e médio empresário. O federal tem o principal deles, o BNDES, que é os mega empresários. Mas para aquele MEI, para o microempresário, não existe acesso a crédito, sabe? Então, a proposta do Conselho é que o futuro prefeito crie um fundo de apoio e suporte ao microempresário das favelas e comunidades, no modelo que o professor Yunus fez em Bangladesh. É dinheiro pouco, às vezes é 5 mil, é 10 mil, não sei o quê, para poder o cara começar a produzir melhor, fazer as coisas em maior escala e poder fazer uma migração na sua categoria do ponto de vista econômico e financeiro. O senhor estaria disposto a estudar esse tema caso eleito prefeito? Ser bem, tentar ser direto aqui, acho que na primeira questão eu sou a favor do modelo. Primeiro, assim, eu acho que para resolver estruturalmente precisa abrir, e aí a gente cai de novo no projeto de urbanismo barra habitação social, abrir grandes ruas nas comunidades, ter mais estrutura, infraestrutura, porque hoje a Conlurb também não chega, porque não tem logística para chegar nas comunidades. A maioria das comunidades não tem, e outras por questão de segurança, mas aí é outro tema. É, assim, quando eu fui secretário de Meio Ambiente, tinham três grandes projetos. Um deles até ganhei, tinha um chamado Guardiões dos Rios, que a gente contratava gente das comunidades para fazer a limpeza, desassoreamento dos rios menores das comunidades. Tinha
o mutirão reflorestamento, que eram as próprias pessoas das comunidades ajudavam a reflorestar as áreas da cidade, foi muito bem sucedido. Assim, você pode pegar a foto lá dos dois irmãos, né? Antes ou depois, e a gente continuou quando eu fui secretário. Isso não veio de mim, veio, já tem uma história. E o Hortas Cariocas, que na minha gestão foi premiado pela ONU, que eram também pessoas das comunidades plantando hortas. A gente fez uma horta da América Latina. Esse projeto hoje está abandonado 100% pela atual prefeitura. Então, eu acho que a solução para a curto prazo é a tua. É exatamente a gente conseguir mobilizar a gente para conseguir distribuir renda e também resolver o problema do lixo. E a segunda solução também é a tua. E aí eu também tenho quando eu fui secretário de Agricultura, a gente tinha um negócio chamado Fundo Agro RJ, que era o antigo PEFAT, que era basicamente um fundo que você dava. Você dava e o cara pagava se quisesse, porque se ele não quisesse, você não ia conseguir cobrar jamais. Ele tinha uma inadimplência bem menor do que a da GRI. Então, assim, mas o cara não pagou, tudo bem, mas a burocracia que a GRI leva para emprestar é maior do que às vezes um empréstimo, porque você vai ter que ter tanto funcionário para fazer Deputado, empréstimo. desculpa, sabe que o pessoal do professor Yunus esteve aqui comigo e eles me disseram o seguinte: o pobre paga. Quem não paga é o rico, quem fica com dificuldade. Isso é só você O vetar pobre, ele ele. pega lá e vai Trava lá e por paga todo mês CPF. direitinho, porque aquilo honra ele, entendeu? A minha teoria é muito igual à tua. Eu acho que assim, é muito mais fácil você economizar na burocracia do que você tentar resolver, criar uma série de regras que não vai resolver. Acho que é por CPF, travou, não pagou, não pega mais. Que é um pouco igual que eu faço com a castração lá dos animais. Assim, o cara faltou no dia da castração, ele não castra nunca mais. Aí o cara nunca falta. Agora, acho que assim, se for pequeno, um dinheiro, uma quantia pequena, tem um risco, tem, mas é inerente ao negócio. Sem dúvida. Perfeito. Então vamos mudar agora o tema para a questão das concessões públicas. O nosso Conselho também de Urbanismo e o Conselho Econômico nos enviou essa questão. O atual prefeito, e eu estou dando o exemplo do Jardim de Alá como uma referência, ele fez a concessão do Jardim de Alá, e que era uma área muito degradada. Eu moro em Ipanema, posso assegurar que aquilo era um horror. Aquilo era um horror e que a concessão, no meu entendimento, como morador, não estou falando como institucional, como morador, acho que foi uma decisão adequada a fazer essa concessão para que pudesse revitalizar aquela área que meus filhos, já adultos agora, nunca aproveitaram quando eram crianças, porque era absolutamente inacessível, do ponto de vista, inclusive, sanitário. É, bem, o prefeito atual pretende expandir as concessões de áreas públicas para outros locais, no modelo, imagino, não sei o detalhe, mas imagino que seja no modelo Jardim de Alá. Eleito prefeito, o senhor pretende manter e ampliar o modelo de concessões através das parcerias público-privadas? Sim, acho que é a solução para a cidade. Agora, aí tem algumas preocupações. Por exemplo, eu acho Lagoa. Eu acho que tem que dar uma organizada nas concessões que já existem, porque tá muita zona. Então, assim, se você pegar hoje os quiosques da Lagoa, você está fazendo um jardim de Alá, mas você esqueceu também de organizar algumas que estão aí no dia a dia da nossa cidade. Eu acho Lagoa, por exemplo, cada quiosque de um jeito, cada um de uma forma, muito sem padrão e muita bagunça. É uma coisa que me preocupa absurdamente. Na questão do jardim de Alá, sou 100% a favor, só acho que o pessoal achou com alguma razão, porque tudo do modo Eduardo, e aí eu sou crítico nisso, é muito feita daquele jeito, como foi a concessão do Estado do Flamengo. Não é que eu seja contra o Flamengo, mas, cara, o cara com a camisa do Flamengo, sentado na mesa, fazendo uma concessão do Estádio do Flamengo, para mim é um desrespeito ao processo administrativo que rege qualquer tipo de licitação. Porque vai abrir precedente para você fazer isso com outros. Eu acho isso assim, um perigo. E eu acho que ali no Jardim de Alá, o grande que eu vejo a crítica, eu nem falo dos moradores, porque eu acho besteira, mas assim, é tomar cuidado para você não esvaziar economicamente os restaurantes que já existem em Ipanema e Leblon. É isso que a gente tem que pensar, que o maior meu medo é virar o centro da cidade, onde você resolve, vamos para o Porto Maravilha e acabou com o resto do problema. Eu acho que tem que ser pensado, inclusive, e eu acho que ali, assim, o empresário é o que não está errado, o que está errado é a forma. Acho que sempre a forma de discussão do prefeito é muito abrupta.
Eu critico a forma como ele faz as coisas. Eu acho que ele não senta, discute, e aí quando as pessoas pegam, vira X contra Y, cara, não tem meio termo, porque ninguém discutiu. E eu acho que assim, é a mesma coisa que eu estou falando da Lagoa, tem outros lugares da cidade, se você pegar lá o próprio parque da cidade, eu coordenava aqueles parques todos do meio ambiente. Então, assim, às vezes também ele fala em concessão, parece que é tranquilo, mas, cara, como você vai fazer a concessão? Uma coisa é você fazer o Bosque da Barra, isso é mole. Agora, como você vai fazer lá a concessão do parque lá das eras, lá no meio de Guaratiba? Não é tão simples, entendeu? E tem coisas abandonadas que tem já concessão, por exemplo, a questão da prainha, da reserva. Acho que também são coisas que a gente tem que começar a olhar. Maravilha. Eu vou passar agora para uma outra questão que é encaminhada pelo nosso Conselho de Segurança e pelo Conselho de Varejo, que é a ordem pública. Uma das questões que mais incomodam, especialmente o setor varejista, é a ordem pública. É a ocupação das calçadas feitas irregularmente por ambulantes, uma dificuldade de acesso aos nossos comércios, e com isso há uma preocupação muito grande, porque os locais não são seguros para se transitar, e eu quero ampliar um pouco, que é uma pergunta do Conselho de Revitalização do Centro da Cidade, que foi o que nós criamos aqui, onde especialmente os comerciantes daqui do Saara, que fazem parte do nosso conselho, e eles formularam questões relacionadas, eu estou juntando tudo para poder ser mais rápido nas questões. É, então, eu lhe pediria que me falasse um pouco como é que o senhor pretende enfrentar a questão da ordem pública, especialmente na ocupação irregular das calçadas, e aí vai por várias razões, que as calçadas são ocupadas irregularmente por pessoas, por mesas e cadeiras de restaurantes, por ambulantes, tudo isso complicando o comércio e a mobilidade urbana das pessoas que vivem. E no centro da cidade, muito particularmente, que o centro é o coração de qualquer cidade do mundo. Como é que o senhor pretende enfrentar as dificuldades do centro da cidade? A atual administração criou dois projetos muito importantes para o centro, o Reviver Centro e o Reviver Cultural, que tem sido exitoso até o momento, de uma forma ainda gradativa. Se o senhor pretende dar continuidade ao Reviver Centro e o Reviver Cultural, ou criar alguma coisa diferente disso, ou complementar o Reviver Centro e Cultural com algum outro projeto que possa trazer uma esperança para que o centro da cidade volte a ser protagonista do nosso Rio de Janeiro. Acho que esse talvez seja o desafio mais complexo aqui da cidade, né? O Sávio conhece mais do que eu sobre o tema, mas eu acho assim, é um misto de coisas, né? Que vai de sentimento de impunidade. Hoje a cidade realmente está muito zoneada. Não é só o camelô, mas é o camelô, a calçada, a falta de conservação dos centros de bairro, a não pintura Eu acho que a gente precisa. A conservação da cidade foi muito abandonada. Eu, se fosse prefeito, acho que você tem que trabalhar em mutirões de solução. Assim, por exemplo, eu acho muito, muito doido você ter um número de funcionários para resolver aquele problema e não fazer sábado é Ipanema. Domingo é Leblon, segunda é a Gávea. E assim você resolvendo pelo menos os corredores turísticos da cidade e tal. Acho que é uma coisa que assim, tá o Rio Cidade abandonado, zero pintura, zero sinal pintado, zero. Então assim, o aspecto da cidade eu acho que é um aspecto horroroso. Assim, do básico, e eu acho que isso talvez seja o maior erro hoje da atual administração. A questão do camelô, eu acho que aí vai um pouco também assim. Hoje a cidade, o maior desafio da cidade, no meu ponto de vista, é a geração de emprego, né? Que assim tá muito ruim. Assim, os dados da cidade assim, são muito ruins. Ele até fala, mas são empregos muito indiretos, que você não vê o resultado e você está vendo aí, cara, perder a indústria naval. Agora, com a ideia do porto, eu acho desesperadora, porque você vai perder mais emprego no porto e você não vê criação de emprego. Então, eu acho que a gente tem que criar emprego, tem que ter uma guarda um pouco mais atuante na questão de não deixar, mas a guarda tem que estar sempre acompanhada do fiscal, que também não está. Hoje, o que se vê, eu acho que assim, é um desleixo, assim, a segurança passa
para o guarda desanimado, porque não cumpriram com ele o plano de cargos e salários. Acho que esse é o principal problema hoje da guarda. A falta da guarda na rua, que eu também acho que vai um pouco do desestímulo dela. Vai da questão da falta de câmera de segurança, e aí eu entro já no tema de segurança, não sei se a gente vai entrar, mas não tem câmera de segurança. O Eduardo ficou desesperado que eu comecei a falar disso, está botando placa nas câmeras de trânsito, mas isso não é câmera de segurança. Não tem governança nas câmeras privadas voltadas para a externa. A empresa Gabriel tem mais gestão sobre a cidade do que a Prefeitura do Rio de Janeiro, nunca vi isso, né? A empresa privada tem os dados que a Prefeitura não consegue ter. Então, eu acho que assim, isso tudo contribui para um cenário maravilhoso para o cara que é informal e que não tem solução de emprego se implantar. Acho que é isso. Alexandre hoje estava falando aí de um dado também que eu acho que a gente vai ter que. E aí não é de prefeito, mas como deputado federal, a gente pensar. Ele estava falando hoje que foram gastos no mês de agosto 25 bilhões nas bets, 21 bilhões nas bets. Contrapartida, no resto, toda a loteria, de tudo que existe de jogo no Brasil, 25 bi no ano. E que isso está acarretando também uma crise gigante no comércio, porque o cara começa a gastar ali e não consegue. Então, assim, acho que são coisas estruturadas. Eu acredito muito aí no mercado do 2.0, evento, cultura. E para o centro da cidade, eu acho que assim está muito na ideia ainda. Eu acho que o Estado vai ter que começar a botar dinheiro público ali, porque senão não vai. E o que você vê hoje é um esvaziamento, assim, é a justiça tentando sair do centro, são as empresas tentando sair. Eu acho que vai ter que ter ali. Aí eu que sou um cara liberal, acho que vai ter que ter uma mão do Estado ali para a gente conseguir reverter, senão vai ser tragédia total. Maravilha. Vamos então dar uma guinada um pouquinho, mas ainda mantendo a pergunta que tem a ver com o que você acabou de falar, que veio do nosso Conselho de Turismo e do Conselho da Orla. Nós temos aqui um Conselho da Orla, que é formado pelos quiosques da Orla, do Leme ao Pontal. São 309, me parece. 319? 309. Ah, está aqui o nosso grande Pedro. Uma das questões está relacionada à segurança e à ordem pública é o armamento da Guarda Municipal, que é uma solicitação que nos faz com frequência os nossos conselhos, tanto de turismo quanto o conselho da Orla, de que forma nós poderíamos estar discutindo esse assunto. A Orla, isso não é uma posição ainda da Associação Comercial do Rio de Janeiro, mas é um pleito do nosso conselho que nós assumamos esse papel de defender o armamento da Guarda Municipal, especialmente nesse cinturão turístico da cidade. Qual é a sua opinião sobre o armamento da Guarda Municipal do Rio de Janeiro? Esse é polêmico, inclusive interno, né? Mas assim, eu fui secretário de administração, né, José? Eu conheço ali a realidade do dia a dia. O que eu acho hoje é que, estou falando aqui bem transparente, até porque a situação ali, eu acho que hoje aquilo ali é mais uma linha de você dividir direita e esquerda, que é o que eles estão tentando fazer ao longo de toda a eleição. O que eu sinto hoje é que a guarda, e aí às vezes até eles ficam chateados com isso assim, não é que eles não estejam preparados, é que eu acho que a guarda hoje a guarda vive uma crise. Qual é a grande crise da guarda? Foi dado um plano de cargos e salários para ele de 2015 2016, onde para ele progredir de carreira, ou seja, para ele aumentar o salário, ele precisa fazer um concurso interno. Esse plano foi aprovado em 2015 2016 e nunca aconteceu esse concurso interno. Então, a primeira loucura é o cara tá desesperado por concurso interno. Segunda coisa é que nunca se criou uma carreira. Então, hoje, quem gerencia a guarda são os inspetores da guarda, os caras que têm o poder de mando da guarda, são os mesmos 32 caras ao longo dos últimos 20 anos. Então, você tem um problema que é um problema de organização que está onde os soldados lá, os guardas, estão insubordinados aos seus inspetores. Por quê? Porque os inspetores não tiveram concurso para inspetor.
basicamente foi dado o direito para eles, e aí qual é a estratégia dos inspetores? Para eles ocuparem esses cargos, eles simplesmente trocam. Então são os mesmos 32 e nunca um cara que está embaixo consegue chegar à carreira de inspetor. Isso incomoda os caras assim de uma forma absurda. Tem contestação judicial em relação a isso, e a diferença salarial é mais ou menos de 3 a 4 mil reais para 35 mil reais. Então hoje, eu acho que se você armar a guarda, você vai ser uma loucura doida, porque você vai ter a tropa insubordinada com caras que não são respeitados na gerência. Então eu acho que assim, passa muito pelo dia a dia de quem está ali embaixo. E acho que vai funcionar se a gente tivesse tempo para treinar, se tivesse todo mundo satisfeito e tal. Do jeito que tá, o cara vai pegar a arma, vai para a praça e aí vira mais um potencial de insegurança. O que eu faria? Eu acho que tem que sentar com guarda, cumprir. Se você pegar uma inspetoria da guarda, o teto está caindo, os caras não têm uniforme. Então, assim, a gente está discutindo como se a gente tivesse em 2024 no nível da guarda maravilhoso e não está. Então, assim, para segurança, talvez como as próximas perguntas, eu acho. Cara, tem que sentar com a guarda e resolver o plano de cargos e salários e pensar se vai trazer mais guarda ou não, porque também, quando você traz mais gente, você tem que ter dinheiro para pagar mais gente. Segundo, eu acho que o município tem que entrar aí no segurança presente firme, e aí, assim, ajudando a dobrar o segurança presente, porque aí sim você vai trazer policial militar com guarda. E terceiro, que para mim hoje é o maior problema da segurança pública do município e talvez do estado do Rio de Janeiro, que as pessoas não falam, que é hoje o Rio de Janeiro continua sendo o grande celeiro e o grande centro das Forças Armadas do Brasil. Hoje, as sedes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica estão, obviamente, com sua grande maior parte da tropa sendo formada aqui no Rio de Janeiro, principalmente na área de Deodoro. O que acontece? De cada 100 caras que entram para fuzileiro naval ou para Exército ou para Marinha, só 15 se efetivam. Os outros ficam ao longo do caminho. Então, vão sendo descartados ao longo de 8 anos. Cara, se você pegar, e aí, quando eu falo isso também, é meio contestação do sistema. Se você pegar hoje, o cara que gerencia a milícia é o cara PCD, é PQD. O que é PQD? O paraquedista. O que acontece hoje, José? Esses caras hoje não têm opção de emprego. Ele entra na Força Armada, a gente investe um dinheiro do governo federal, ele aprende a atirar, aprende a montar arma, e esse cara sai com uma mão na frente e outra atrás com 4, 5 anos. Se você for ver hoje, quem está compondo as grandes forças dos poderes paralelos ao Estado são os caras. Quem dá aula para os traficantes, para os milicianos e tal, é o cara Marquinhos PQD, é o fuzileiro naval. Por quê? Então, o que eu acho? Eu fiz um projeto de lei lá em Brasília, eu acho que isso a gente pode pensar junto. Cara, dar um incentivo a empresas que tenham mais de X% de mão de obra de militar temporário. Ah, mas você está privilegiando a classe? Estou, porque hoje o problema de segurança é impressionante. E se você não trabalhar esses caras não têm opção. E aí os caras que são mais espertos que as forças policiais já entenderam que eles são mão de obra qualificada. O cara sabe montar arma, sabe manejar arma, sabe atirar. E é muito mais efetivo que um policial militar que você vai ter que ensinar ele a atirar. Então, eu acho que isso a gente podia criar, o que eu chamo, sei lá, de segurança presente militar temporário. É, cara, um projeto que praticamente garanta o emprego e também a gente conversar com o governo federal que não dá para entrar tanta gente sem ter certeza que esses caras vão ficar. Porque senão a gente está gastando um dinheiro para qualificar mão de obra para a guerra. Não estou falando. Que quando você fala assim, não, está dizendo que os caras são ladrões. Não estou, mas de cada 10 que sai e não consegue um emprego decente, um vai ter uma remuneração do tráfico da milícia e são os caras que estão atirando os nossos policiais hoje, entendeu? Muito boa ideia mesmo, parabéns. É, é, deputado, agora vamos mudar um pouco para a questão do nosso Conselho de Energia. Eles formularam uma questão relacionada à utilização de combustível não poluente no transporte coletivo, fundamentalmente, da cidade. Nós, no Rio de Janeiro, somos grandes produtores de gás e não estamos fazendo a opção pelo gás como prioridade do combustível de transporte coletivo. Continuamos utilizando o diesel e agora
estamos incentivando o uso elétrico das baterias elétricas, que também tem um problema com as baterias posteriormente. Mas, independente, é melhor, obviamente é melhor o elétrico do que o diesel. O senhor se compromete, como prefeito da cidade, é a pergunta do nosso conselho, a estudar e tentar viabilizar e fomentar a utilização de gás, além de outros modelos alternativos aos combustíveis fósseis poluentes, o gás, por sermos um grande produtor e pouco utilizador, como base da nossa energia alternativa para o transporte coletivo? Acho que sim, né? Assim, isso tinha no plano de governo do prefeito Eduardo Paes, né? Foi um dos pontos que ele não cumpriu, que era, obviamente, transformar a frota, né, numa frota sustentável. Hoje não é. Acho que dá para fazer. Eu não gosto de garantir, porque eu sou muito da teoria que, cara, tem que chamar primeiro, tem que fazer a concessão 100% e chamar esses caras para conversar, porque eu não conheço a conta. E eu acho que hoje dificulta muito você não ter o controle de GPS disso. Então, assim, a conta é feita pela FGV, maravilhosa, é fiscalizada, mas quem está checando a conta? Assim, como que eu checo a conta se eu não tenho GPS nos ônibus? Como que eu tenho certeza quantos carros tem no troncal 2? Não sei. Se o cara, ao invés de botar 5, botar 3, ele está sendo beneficiado. Se ele botar 6, a gente está sendo beneficiado. Eu não tenho conta. Então, acho que hoje falta muito na prefeitura conta. Eu não sei, por exemplo, nas OS. Eu sou candidato a prefeito. Eu não tenho acesso a quem trabalha nas OS. Como que eu vou discutir OS se eu não tenho a conta? Eu acho que hoje, por exemplo, você tem o SEI no governo estadual. Se você pegar todos os motivos de escândalo do governo estadual, todos existem porque tem um processo eletrônico onde qualquer jornalista consegue entrar lá e consegue ver todos os andamentos do processo. A Prefeitura do Rio de Janeiro, você não consegue abrir o processo. Você sabe que o processo saiu da área X para a área Y, mas você não consegue ter acesso a qual documento. Aí vira o processo antigo. O cara pega a página, rasga, refaz a página, tá tudo certo. Eu acho que a gente tem que obrigar, a partir do primeiro dia do governo. Eu entrei com o processo do SEI da prefeitura quando eu fui secretário de administração em 2015. O SEI é um processo do TRF4. O Estado já botou, o governo federal já botou, a prefeitura não tem um processo próprio que você não consegue. Então eu acho hoje, assim, a maior dificuldade minha como candidato é não ter dado. Mas se eu não tenho como candidato, imagina a população. Está perfeito. Esse é um dado que eu desconhecia, que nós não temos na prefeitura, o SEI, eu achei que tinha também, porque isso é importante, o Estado você acessa realmente ao SEI e tem informações, tudo, né? Acho que essa é uma cobrança que nós temos que fazer a quem quer que seja o prefeito eleito. Deputado, nós temos então duas questões, já encaminhando para o final do nosso encontro, uma relacionada à saúde e eu vou deixar a última de segurança, aí eu vou deixar mais porque perpassa todos os conselhos, não é uma pergunta de um conselho especial, a seu olhar sobre a segurança pública e o papel da prefeitura nisso. Mas antes de falar da segurança, já pode dar continuidade a ela, nós vamos falar da saúde. O Rio de Janeiro, o governo Lula, ele criou um programa muito interessante que é a Nova Indústria Brasil, que está sendo conduzido pelo vice-presidente Alckmin no seu ministério. Dentro dessa Nova Indústria Brasil tem um segmento da nova indústria que é o segmento da saúde, que é o Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Dentro do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, tem a indústria fabril, que contempla medicamentos, imunobiológicos, insumos, equipamentos, mas tem os segmentos que nos parece, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, que seja a vocação da nossa cidade, que é a indústria de serviços, a indústria da inovação e a indústria do conhecimento, porque aqui nós temos a Fiocruz, nós temos uma inteligência aqui dentro da nossa cidade muito grande, acumulada de várias instituições. Especificamente na área da inovação, que é a área que pode dar suporte a todos os outros segmentos da indústria da saúde, o Rio de Janeiro precisaria se transformar neste polo de desenvolvimento, de inovação e transformação digital
que ajudaria os serviços, as indústrias a serem mais ágeis e os serviços pudessem ser prestados com melhor qualidade e mais eficiência. O senhor falou há pouco das 300 mil pessoas que estão na fila de espera. Mas se eu lhe perguntar, ou a qualquer pessoa desta sala, que fila é essa? Quem é que está esperando? Esperando há quanto tempo? O que é que está esperando? Ninguém sabe, porque nenhum sistema de regulação, nenhum, seja municipal, seja federal, seja estadual, se fala, e a gente não tem ideia se existe uma vaga no hospital federal, no estadual ou municipal integrada para que o sistema de regulação único pudesse nos ajudar. Isto é uma inovação incremental, as inovações não precisam ser disruptivas, é melhorar processos operacionais. Como é que o senhor pretende atuar no setor saúde? Eu sei que não precisamos falar de construção de postos de saúde, não sei o que, não. Como é que a gente pretende resolver? Porque essa é a questão que a saúde formula. Como melhorar o acesso da população através da inovação? O que o senhor pensa que possa ser conduzido dentro desse processo? Primeiro, José, falar que o seu exemplo aí é a referência nossa nisso, então, dando certo, esse aqui pode ter certeza que a gente consulta. Assim, eu botei no plano, está no plano de governo, depois eu passo para vocês, aí você manda para todo mundo. Eu fui um dos poucos caras que botou, cara, quase, o do Eduardo tem 2, 3 páginas, o meu deve ter umas 70 mais organizada, e a gente deu uma atenção a isso. Assim, o que a gente botou lá, assim, prontuário eletrônico, né? Hoje você chega numa clínica da família, o cara não tem teu histórico. Então, o tempo gasto, o dinheiro gasto para repetir exame ou para repetir informação é gigantesco, né? Então, acho que prontuário eletrônica para ontem, isso já estava traçado lá de trás, não foi feito. Segundo, é polêmico, mas eu defendo a questão da telemedicina. Eu acho que assim, já os planos de saúde privados já adotaram a telemedicina. Quanto tempo você não economizar de casos que precisam ali uma receita, uma coisa simples, que ficam ali na fila do dia a dia da clínica de saúde. Terceiro, acho que a questão da. E aí, isso aqui eu acho que é para não só para a saúde, mas para a prefeitura inteira. Eu acho que não existe nenhum sistema de avaliação por parte dos usuários de nada. Então, assim, cara, eu quero avaliar como foi meu transporte, meu médico. E a gente não tem. E eu acho que isso deixa a gente no escuro. Eu sempre brinco um pouco com isso ali no dia a dia, que assim, a gente não tem a noção. Hoje lá os funcionários têm o tal do 14º salário em função das metas que ele atinge. Assim, eu acho que uma das metas tem que ser a avaliação da população, porque a meta traçada por quem vai cumprir a meta é mole. O difícil é saber se o cara saiu feliz ou triste da consulta da clínica da família, ou se ele conseguiu o exame. Esses 300 mil, depois até posso passar para vocês, esse eu consegui pedindo. Assim, a prefeitura primeiro mandou o relatório do CIGEG eu consegui por cirurgia. Tinha 335 mil pessoas no debate da Band, hoje tem 299, 500 e alguma coisa. Eu tenho por cirurgia e eles alegam que, em média, demora 75 dias. É um prazo de espera para você conseguir, entre a clínica da família, o exame, entre o exame e a operação, que eu acho assim, bem absurdo. Assim, da clínica da família para o exame, eu acho uma coisa assim, muito absurda. Mas hoje a gente também não tem exame. E aí eu sempre falo, antigamente as pessoas vinham da Baixada para o Rio para fazer exame. Hoje o fluxo está se invertendo. O cara vai no Rio Imagem Baixada para conseguir resolver um exame. Então eu acho que são pautas aí que a gente tem que tocar. Depois eu mando, mas o que vocês tiverem de ideia também, entra com a gente. Bom, deputado, já chegando então ao final, eu gostaria, quase falei, não, eu falo, prefeito, que bom, que bom, que bom. Aliás, eu estou impressionado com a qualidade, sabe, dos candidatos a prefeito do Rio de Janeiro. Isso é um fato muito legal aqui como presidente da associação. É a primeira vez que eu, como presidente de associação, faço um encontro. Já fiz encontros em outras instituições que eu participei. Mas eu estou, assim, muito positivamente impressionado com a qualidade dos nossos candidatos, e muito particularmente aqui com o nosso Marcelo Queiroz. Meus parabéns. Muito preparado para o exercício de qualquer função pública. Eu queria deixar agora essa questão final, não uma pergunta, mas essa questão da segurança pública que permeia todas as dificuldades de todos os setores da economia
E aí uma discussão muito intensa, se é federal, se é estadual, se é municipal, se o prefeito tem responsabilidade ou não. Óbvio que todos nós temos, a sociedade como um todo tem responsabilidade em relação a isso, mas é claro que a gente tem que cobrar de quem precisa ser cobrado aquilo que efetivamente precisa ser feito. E eu queria que a nossa. Estamos aí organizando isso. Eu estou juntando a Associação Comercial, a Firjan, a FEComércio, o SEBRAE, a OAB, um comitê, um grupo de trabalho para começar a pressionar soluções para as questões da segurança pública no nosso Estado, que está afetando diretamente a atividade produtiva, especialmente o turismo, os negócios como um todo, a evasão de CNPJs do Rio de Janeiro. Não dá mais para a gente ficar brincando com esse assunto e achar que isso é da outro que é o responsável. De que forma a prefeitura pode e deve se envolver na questão da segurança pública para que nós possamos ter um Estado e uma cidade atrativa para se investir, para se empreender e para se visitar e para se viver. Finalize depois. Pode finalizar. Então, assim, só para. Sim, em relação à segurança, acho que primeiro, resolver a guarda, tem que sentar com os caras e cumprir o plano de cargos e salários e organizar essa questão da promoção, barra, inspetorias, reformar inspetorias e tal. Na questão ampliar o segurança presente, aí o município ajudando a pagar pagamento da RAIS e aí, obviamente, também dando uma organizada junto com o Estado. Eu criaria um programa de segurança presente, que eu não sei se esse é o nome, isso eu tenho interesse total em tocar, independente da vitória ou da derrota, para militar temporário, que eu acho que isso é uma coisa que assim, ninguém fala, eu acho que é a grande raiz do maior problema da segurança. Acho que a gente não tem uma cidade inteligente, precisa de 20 mil câmeras de segurança, mas não só isso. Eu acho que isso ajuda muito a você coibir os roubos na cidade do Rio de Janeiro. Hoje você não tem câmera em nenhuma praça, não tem câmera em praia, não tem câmera em túnel, não tem câmera em nada. Tem câmera de trânsito. Você abrir aí o site, ele até mudou, eram 600, ele botou 1.500. Dos Civitas, que ele chama de Civitas, são 1.500 câmeras de trânsito e 90 radares. E as placas estão em câmeras de trânsito, não são câmeras de segurança. Então, não estou nem falando para fazer aquela de reconhecimento facial, mas que hoje tem a cidade são câmeras da Sete Rio. Essa câmera não é focada em combater segurança. Na questão da relação, aí eu falo com o governador, aí sem brincadeira, eu acho que o Eduardo erra, e não só como governador, como presidente, porque, cara, ele não precisa estar fazendo o que ele está fazendo na propaganda eleitoral. É o caos que ele está fazendo. Está tentando antecipar uma eleição de governador numa propaganda eleitoral descabida, xingando um cara que tem tanto quanto ele tem. Se ele tem tanta certeza da vitória, se ele diz que vai ganhar, ele afirmou que a única certeza que ele tem é que ele será prefeito em 2026. Se ele tem essa certeza toda, ele não precisava estar fazendo o que ele está fazendo na televisão. Ele podia estar numa campanha falando bem e já estava eleito. É porque ou está desesperado de fato, ou realmente quer ser candidato a governador, o que me deixa um pouco chocado. Eu acho que não precisava ser tão descortês, porque eu sou um cara que sei separar, e o Sávio sabe disso, política de amizade. Eu sempre fui um cara que todos os meus. Eu passei pelo Eduardo, passei pelo Crivella, passei pelo Witzel, passei pelo Cláudio, tive amigos em todos os lados da política, e eu nunca desrespeitei, mas também nunca me aproximei a ponto do cara ser muito amigo. Eu acho que o Eduardo às vezes confunde as bolas e aí chega o cara que era um melhor amigo, que cantava com ele um mês atrás, agora ele vai lá e estoura o cara. Eu acho que não dá para ser assim, sem brincadeira. Então tinha que ser inimigo desde lá de trás. Não dá para ser amigo na hora que precisa de 5 bi da SEDAI e depois fazer o que está fazendo. Não estou aqui criticando ou não o governo estadual, mas eu acho muito ruim um prefeito começar uma campanha batendo. Porque ele não precisa disso. Fosse eu batendo na minha posição de oposição, tinha algum sentido ele, na posição de reeleição, com a estrutura que ele tem estar fazendo isso, para mim, é um sinal horroroso para a política e para todos nós. E para finalizar, assim, aí, primeiro, assim, falar a importância da eleição de vereador, e aí saudar os nossos candidatos aqui, o Pedro, pô, irmão nosso, cara que sempre atua, um cara que tem proposta, um cara que atua no dia a dia. Pedir aí voto para ele, pedir o voto para o Thales, que é o nosso outro grande amigo, a Paola, lá do Bruno. Eu acho que assim, são grandes nomes que a gente tem, eu acho que tudo começa pela base, né? Elegendo grandes nomes para vereador. Para finalizar, assim, eu sempre falo isso porque é a primeira vez que eu sou candidato a majoritário. Se você tem ideia, minha trajetória, José, eu saí 4.000 votos, perdi a eleição. Depois fiz 9.000 votos, ganhei a eleição de vereador.
depois fiz 18 mil votos, perdi a eleição de deputado estadual, depois fiz 30 mil votos, ganhei a eleição de deputado estadual. E na última fiz 74 mil votos para deputado estadual, deputado federal, sem ter grandes estruturas, né? Sem ser um cara de máquina, sem ter a máquina me injetando. E assim, o que que eu senti da eleição de prefeito, espero que eu consiga reverter nos próximos dias. Primeiro, eu acho que a eleição de prefeito é muito o reflexo do que é a cidade do Rio de Janeiro hoje. Enquanto a gente teve 2 debates, um da Band antes da eleição e um da Veja com menos de 5 mil visualizações, São Paulo tiveram 13 debates. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que. E aí eu também pedi ajuda de vocês. Assim, para mim é inconcebível uma Record fazer debate em todo o Brasil e cancelar o debate do Rio de Janeiro. Para mim é inconcebível o SBT fazer um debate em Curitiba, em Belo Horizonte e cancelar o debate do Rio de Janeiro. Para mim é inconcebível a gente, no meio do período eleitoral, que são 45 dias, o Rock in Rio está no meio desse período. Eu acho que a gente podia organizar. E eu acho, cara, a eleição do Rio de Janeiro virou um reflexo do que a gente hoje está vivendo na cidade. Acho que as regras são muito ruins para os candidatos novos. Para você ter ideia, hoje a regra da Globo é 5% da intenção de voto na pesquisa deles para você aparecer todos os dias no RJTV. Se você não tem 5% da intenção de voto, você aparece uma única vez. Eu acho assim, um desrespeito, cara, eu fiz 75 mil votos. Não estou falando que eu sou maravilhoso, mas, cara, eu fiz mais que o Ramagem na votação. E aí, pô, agora, ele tem um apoio que eu não tenho, e eu acho que, obviamente, quando você faz regras como essa, você vai ajudando os que já foram. Tanto é que o Tarcísio está lá porque ele já foi candidato 10 vezes, por isso que ele está todo dia no RJTV. Então, acho que isso é muito ruim. Acho que isso precisa um pouco a gente organizar. E o que eu peço para vocês, aí sem brincadeira, eu acho que o Rio de Janeiro merece mais discussão. Eu sou assim, um candidato que eu sou um cara muito pé no chão. Talvez isso assim, seria muito mais fácil. E a política, quando você fala os 5% para estar todo dia no RJTV, e a falta de debates, o que que me preocupa é que esse tipo de regra que faz surgir os malucos na política. É muito mais fácil você fazer 5% dando chute na cara do outro, xingando o outro, brigando com todo mundo. Cara, fazendo uma eleição extremista. Assim, todos os marqueteiros que sentaram comigo, né? O Alexandre foi testemunho, todos esses caras falam para você chegar no 5% fazer uma loucura. É uma mais simples. Então eu acho que assim, a gente está vendo uma crise política gigante exatamente em quem é ponderado. No Rio de Janeiro, talvez um pouco menos, porque a gente tem, obviamente, o Eduardo não é bobo, ele entendeu que se polarizar ele perde, mas eu acho assim, são regras que a gente está incentivando a eleger vereador maluco, a tentar fazer o cara que chuta a cara do outro tem mais votos, às vezes, que o cara que está aqui que nem eu discutindo proposta. Então eu acho, você pegar o debate da PUC, pô, meu irmão, aquilo ali é. Eu fui presidente diretório da PUC. Aquilo ali virou um circo, o cara usa, a esquerda usa de um lado, a direita usa do outro, e o que está faltando é. E eu acho que se a gente não se meter no processo político, cada vez mais a gente vai perder espaço, seja na associação comercial, seja nas ONGs, seja nos movimentos sociais, porque o circo está armado para quem é maluco. Então eu acho sem brincadeira a gente tentar organizar isso, pedir ajuda de vocês. Quem puder dar um voto de confiança, porque realmente disputar como a gente está disputando, e aí assim, uma crítica que eu também faço ao Eduardo Paz, ele não precisava estar fazendo comigo o que ele está fazendo. Ele tá, pô, todo dia ele vai lá, então oferece 500 cargos para um, 200 cargos para outro. Esse cara sabe o que eu tô falando, entendeu? Tá indo uns vereadores mandando o cara ficar neutro, tirar um 11 da urna. Eu acho que assim, ele não precisa disso. Ele tá perdendo a grandeza dele ao fazer esse tipo de atuação. E assim como ele faz comigo, amanhã ele faz com outro. E amanhã ele fica um cara inseguro que demonstra insegurança para a política. Eu aqui falando de coração, acho que eu estou sendo assim, só de chegar até onde a gente chegou já é uma resistência, mas eu acredito muito no futuro e eu acho que eu consegui uma coisa que poucos conseguiram, que é virar uma campanha light, trazer muitos jovens. Se você pegar qualquer pesquisa, mesmo as que não dão eu com muito voto, eu bato quase 9% entre os jovens de 16 a 24 anos, porque eu acho que isso me projeta para o futuro, mas eu sinceramente acho muito triste uma eleição onde a gente é o reflexo do que é o Rio de Janeiro. 2 do debate contra 11, Rock in Rio no meio da eleição, 5% para participar dos RJTV.
a Record totalmente ignorando a eleição, a SBT totalmente ignorando a eleição, e o Eduardo oferecendo 500 cargos para o cara com 32 secretarias na cidade. Eu, sinceramente, acho que não é isso que eu quero para o meu futuro. Não são 300 mil pessoas na fila do SIGEG, aprovação automática nas escolas. Aí, para finalizar, eu não sei se vocês entenderam, ele botou isso no programa eleitoral. Ele está falando do IDEB, que o IDEB foi muito bom. E aí, só para vocês também ficarem atentos. Quando foi o debate da Band, não tinha o resultado do IDEB. Aí, na pergunta que a gente fez sobre educação, ele falou: vai sair o IDEB e vocês vejam. Resumindo, ele já sabia qual ia ser o resultado do IDEB. Ninguém ia falar isso com a chance de ser liquidado no IDEB. O que o IDEB leva em conta? Ele leva dois fatores em conta. Um é a nota SAEB, que é a nota aplicada para todos os alunos, português e matemática. Se você pegar essas notas, elas foram bem abaixo do que 10, 8 anos atrás. Eu não comparo com 4 porque teve pandemia, e aí é basicamente a mesma nota. Então, as notas de português e matemática caíram. O que aumentou? O segundo fator que leva em conta o IDEB, que é a taxa de aprovação. A taxa de aprovação dos alunos no ensino fundamental, que era 89%, 91%, 90%, está em 98%. E, cara, e as pessoas. Por quê? Porque é aprovação automática. Sabe qual é a meta do professor para ganhar o 14º salário? Aprovação. Você acha que o cara vai fazer o quê? Vai aprovar todo mundo. E são essas coisas que alguém tem contestado de uma maneira técnica. O problema é que eu acho que se a gente tivesse 13 debates aqui, não estou falando que eu ia ser eleito prefeito do Rio de Janeiro, não, mas eu acho que a gente ia ter uma cidade muito melhor, até mesmo o Eduardo ganha, para ele parar e pensar o que a gente está fazendo. E o que hoje está sendo feito é uma lavada assim, em todos os aspectos, onde o cara tem, pô, 32 secretarias, 30 mil caras comissionados, e, sinceramente, eu acho que esse não é a solução que a gente quer, que o empresário quer para a cidade do Rio de Janeiro. Gente, obrigado. Obrigado, José. Obrigado a todos vocês. Obrigado a todos. Então, muito obrigado pela presença, obrigado, deputados. Continuaremos com as nossas reuniões ainda, falta o último candidato a nos encontrarmos aqui na próxima segunda-feira, o deputado Tarcísio Mota, concluindo então esses de encontros com os nossos candidatos a prefeito. A todos e a todas que nos ouvem, que nos veem, muito obrigado. Bom final de semana. Maravilha.